A esquerda é radical, porque nós vamos na raiz dos problemas, que é o capitalismo. Não tem como você ser a favor do capitalismo e se dizer radical, porque você nunca vai atingir a raiz verdadeira, né? O candidato propõe dolarizar a economia e fechar o Banco Central, é admirador de Jair Bolsonaro e Donald Trump. Aí nós temos aqui o semblante do Caba, para falar um pouco, assim, relato anedótico, quando ele ganhou o Legislativo, eu vi a notícia e eu não trouxe pro Como News, porque eu não queria fazer alarde. Eu não queria falar, ai meu Deus, o fascismo está avançando na Argentina, ele pode ganhar. Eu fiquei de olho. Eu lembro desse cara ganhando o Legislativo e não quis trazer. Eu lembro do dia que eu vi a notícia. Bom, deu no que deu, né? A gente viu as primárias. Qual foi o dia que ele viu a A notícia? internet ficou em polvo rosa porque... Qual foi o dia que ele viu a notícia? Esse cara, ele vê tudo, ele sabe tudo, não fala nada, só sabe que viu e que sabia e ficou calado porque ele é muito fodão. Ele é muito fodão. Ele é muito estridente, ele é o caralhudo mesmo, é a cabeça de pica de lança. É o que sabe de tudo, vê tudo. Essa porra é onipresente, sabe de tudo. Viu a notícia no dia, lembra o dia, sabe a hora, estava fazendo várias análises e estava guardando pra si, né? Estava guardando pra você mesmo, né? Não é como se isso fosse gerar conteúdo, né? Não é como se o Enem fosse fazer um vídeo. Extrema-direita cresce no parlamento, não sei o que, argentino, lá vem ANCAP. Isso não é gerar vídeo, não, como tá gerando agora, não. Mas você guardou silêncio. Você guardou silêncio. É muito fácil. Eu vou começar a fazer essa porra aqui. Vou começar a fazer isso. Não, gente, eu já sabia disso aqui, tá? Eu tava guardando segredo disso aqui, tá? Isso aqui tudo, isso aqui pra mim não é novidade, não, porque eu sou um cara que sei de tudo. Estou aqui vindo no Brasil, mexendo na Soberana, sendo atacado pela Jovem Pan, tendo burnout, preciso descantar, Byung Chul Han disse pra mim. Tem tudo, tem um monte de problema, depressão, tem que ir no psicólogo, puta que pariu, um problema, o cara lá disse que ele é viado, não sei o quê. E aí fica nessa. Aí tem um monte de problema, um monte de coisa pra fazer, coisa do canal, que problema político ali, problema político lá, e tem que ir no Discord, ficar conversando com o pessoal, organizando. Mas ele sabe de tudo. Ele sabe, inclusive, o dia que ele viu a notícia do Milei. Mas ele guardou silêncio. Ele ficou calado. Todo mundo que tinha essa informação fez um vídeo, comentou alguma coisa, como se você fosse deixar de produzir um conteúdo que ninguém estava produzindo. A gente sabe o valor, quem produz vídeo pro YouTube sabe o valor que tem um conteúdo. E você tinha um caramaço de conteúdo, ainda mais para fazer assim, ó. Vocês que são cuspidos pela academia. Cuspidos. Vocês não têm chance nenhuma na academia. Nenhuma. Nenhuma. Com essa perspectiva de vocês aí, vocês não têm nenhuma. Nenhuma chance. Se vocês fizessem essa análise política, falando que essas coisas iam acontecer, falando sobre o Milei lá de trás, hoje, a esquerda não ia poder dizer para vocês que vocês não sabem das coisas. O Lula, o PT, os acadêmicos não iam poder dizer, porra, o Ian Neves é um burro, ignorante, imbecil, que não sabe de merda nenhuma o que tá falando. Por quê? Porque ele tá olhando esse cara, tá acertando sobre ele há muito tempo, ninguém tava de olho nisso, ninguém tava falando nisso, mas o Ian Neves viu. Então você ia ser pelo menos uma referência em Javier Milei. Mas veja, você é uma referência em Javier Milei e na Argentina, mas teve que chamar uma mulher que veio do Opera Mundi para falar sobre a América Latina. Eu sou doido, eu sou doido, eu sou o burro aqui, o doido, eu que sou o doido. Mas tipo, a merda. O Malboro leva isso tão a sério que ele me manda as previsões dele no privado para quando eu passe algum motivo, alguma das previsões dele que ele tiver certa se concretizar, ele ter a mensagem comigo para quando foi o dia que ele teve aquele insight em que isso aconteceu, e que isso foi muito antes da data em questão. Inclusive, uma coisa que tem que ser dita aqui é o seguinte, eu não sei se você sabe, mas o que fez o Olavo se tornar um grande comentarista político e ser muito respeitado em alguns jornais foi o fato de que ele foi o único jornalista do país a prever a primeira eleição do Lula. Quando já estava completamente fora da arena, assim, o Lula vencer, ele falou bem antes da eleição, ele falou, o Lula vai vencer. E ele se tornou um grande comentarista político por causa disso, sim. Vocês podem odiar o Olavo, mas o Dia, a Globo, Zero Hora, vários jornais na época chamaram ele, comportaram a coluna dele por causa disso, né? E na política, antes a coluna dele era voltada a aspectos culturais. E aí, a partir dali, passou a se voltar cada vez mais a aspectos políticos. Então, assim, se você entende isso, você entende, pô, isso aí, o peso disso daqui é gigante, é enorme, né? E ninguém que tem esse
esse tamanho passa por isso com pouca coisa. Né? Inclusive, é só uma coisa para pensar. Se o Ian Neves conhecia essa informação e ele tinha clareza sobre isso, sobre a forma como isso estava se dando, uma das coisas que o Ian Neves poderia fazer é apostar na Bolsa. Porque isso é uma coisa que assim, é difícil se dar conta. Né? Mas aquele especialista que tem convicção política de que um determinado movimento está acontecendo, ele pode lucrar muito na Bolsa. Isso é algo que é muito bem remunerado, né? E a gente sabe que os marxistas acreditam dominar bem a economia e tal. Então seria algo bem simples de ser feito, né? E eu me pergunto, né? Dado esse horizonte todo de possibilidades, espaço como comentador político, dinheiro, prestígio, como o Malboro apontou, prestígio acadêmico, o que poderia ter levado Ian Neves ao Neto e dizer, vou me chamar de exagerado? Porque esse pessoal não entende, cara. A gente não tem um grupo político, a gente não tem que ficar entrando em Discord, organizando as coisas. A gente não tem que ficar indo em psicólogo. A gente não tem uma porrada de coisa a fazer. E as coisas do dia a dia, essa noção política, é difícil porque é muita coisa. É um horizonte, é um mundo que se abre diferente. É a Argentina. Como é que você vai conseguir fazer essa análise tão rápido? Como que vocês sabem de tanta coisa? Vocês são muito foda, bicho. Vocês sabem de tudo. Vocês sabem de tudo. E são esses merdas. Meu Deus, se vocês soubessem 1% do que vocês dizem saber sobre as análises políticas que vocês fazem, 1%, vocês estariam multimilionários. Porque 1% de conhecimento e informação dentro do mercado financeiro se converte em milhões de reais ou dólares em questão de segundos. Porque você consegue prever tudo. Se vocês são aptos a prever o espírito do tempo, como o retardado ali falou, Humberto Burros, vocês querem dar livro. Isso dá uma caralhada de coisa. Assim, é 1%, 1%, que nem já diria Link Park. E já 1% kill. 1%. Na skill. 1% skill. Na 1%. 1%. Se você tivesse 1% de precisão, de sabedoria, de crença, de informação precisa como vocês têm, vocês seriam outras pessoas no mundo. Meu amigo, era impossível não saber quem era Soberana, quem é Neves, quem é Humberto Matos. Mas veja, se hoje eu quiser saber, me informar quem é Humberto Matos ou Ian Neves, eu consigo me informar na academia? Não. Não consigo. Mas, veja a contrapartida. Se você for, independente da faculdade que você for, e você falar de alta linguagem, vão saber quem é alta linguagem. Não é por nada, não. Desculpa aqui. Se podcast, alguma faculdade que você for, algumas pessoas que você perguntar vão conhecer. Alta linguagem, Daniel Miori, Universidade Libertária, algumas pessoas vão conhecer. Eu posso dar os nomes para você procurar e perguntar para elas. Mas se eu for na faculdade e perguntar sobre Ian Neves, Humberto Matos, e eu perguntar o nome de vocês, eu vou ouvir uma gargalhada ou vou ouvir um silêncio? Eu opto pela gargalhada junto com o silêncio. Uma gargalhada, depois um silêncio. Porque vocês não têm essa capacidade, vocês não têm esse 1%. Vocês não têm. A única coisa que vocês têm é terror. Você toca um terror na cabeça das pessoas. Vocês ficam tentando justificar os medos e os problemas da vida deles com guerra de classe e marxismo. É isso que vocês têm. E vocês não podem sair daí. É por isso que o Milei precisa ser fascista. É por isso que qualquer cara que está do espectro de vocês é fascista, é nazista. É não sei o quê. Por quê? Porque vocês precisam remediar isso. Porque quando você usa esses símbolos, você causa medo nas pessoas. E as pessoas não ficam com medo quando chamam vocês de comunistas. Então vocês não podem falar o mesmo pra gente. Porque se eu falo de comunista na rua, ninguém fica com medo. Mas se eu disser que tem o pessoal do terceiro Reich, as pessoas vão ficar... O quê? Ué? Vocês já estão com medo. Uma coisa que eu queria colocar aqui como uma realização razoavelmente específica desse pessoal é o fato de que eles usam o termo fascista porque eles querem, de alguma forma, ir por um lugar que eles sabem analisar.
Então eles sabem várias coisas sobre esse fascista como conceito, né? E aí, baseado nessas coisas que eles sabem sobre o fascista como conceito, se eles situam uma pessoa no fascismo, eles começam a adjetivar aquela pessoa como se eles estivessem falando individualmente dela. Como se houvesse havido um processo de pesquisa real e de interação real com aquela pessoa específica. Então, o método deles não é apenas para colocar terror, também é. Mas é, ao meu ver, principalmente pela questão do encurtar da informação. Eles têm uma informação que foi muito difícil para eles adquirir, tiveram que ver muitos vídeos do Jorge Manuel, e de alguma forma, na medida em que eles foram interagindo com essas informações, moldando o conhecimento deles, eles foram, de alguma forma, se tornando capazes de falar dessas figuras. Então, eu acho que é isso que está acontecendo. Milei, se o Milei é ANCAP e ANCAP é diferente de fascista, agora eu tenho que analisar Milei. E assim, se eu contar para ele que ANCAP é muito diferente entre si e que não dá para analisar ANCAP, mas tem que analisar Milei, não para ele. Porque agora ele passa a ter que ter um ferramental. Não é mais a análise pronta, mas é como se faz a análise, como se confronta o fenômeno. E eles estão muito longe disso daí. Para eles, isso daí é um mundo de distância. Se eu perguntar para eles, esses imbecis aí, o que é um libertário metafísico, eles vão saber me responder? Se eu perguntar o que é o libertário free will, eles vão saber me responder? Eles não vão saber me responder. Eles não vão saber me responder. De nenhuma maneira. Vocês não vão conseguir me responder. Até você que está assistindo esse vídeo aqui, que acompanha a gente, algumas pessoas vão poder dizer. Poder dizer. Vocês não sabem. O Ian Neves, vocês não têm nem tempo, nem capacidade para ler um livro sobre isso. Vocês não têm capacidade. Se eu der um livro para vocês, demonstrando o free will, matematicamente, fisicamente para vocês, vocês vão olhar para aquilo, e logicamente, vocês vão olhar para aquilo que é linguagem burguesa. Vocês não vão conseguir nem sequer ler o texto. Vocês não vão conseguir ler o texto. Ler. Se você pegar o Ética da Liberdade, que o menino já fez um curso sobre isso, do Hofbauer, e você for ali em Plantinga, vocês não vão conseguir ler. Vocês não vão conseguir ler. Vocês vão ter dor de cabeça. Você vai ler um monte de símbolozinho, você fala, meu Deus do céu, ai meu Deus, isso aqui é burguês, né? Eles estão tentando, essa burguesia, viu? Vou te cantar, ela tá tentando me enganar, olha só. E eu sou muito científico. Então, assim, vocês não vão conseguir. Porque, assim, pra mim, sobre vocês, não é nem uma questão de tempo. Pra mim, vocês têm uma burrice física. Pra mim, é uma parada física. A burrice de vocês é física. Vocês têm ignorância invencível. Vocês não conseguem entender o lado oposto. Vocês não conseguem entender nada que não seja exatamente o que está debaixo do nariz de vocês. Debaixo. Entender. Nem ver, tá? É debaixo do nariz. Vocês não conseguem nem ver. Não consegue. Então, assim... Eu perdi no Malboro fazendo o bigodinho do Hitler. Boa, fala esse nome é bom no vídeo. Vocês não... E o que me deixa furioso é esse tipo de coisa. Porque quando a gente vai falar de marxismo, a gente toma um puta cuidado, aí tem que não sei o que, o meu fica cheio de frescura. Ah não, mas minha mãe pode ver. Aí fica nesse negócio, é uma frescura do caralho pra tirar onda com o marxista. Mas vocês tiram a onda que vocês querem com todo mundo. Mas cuidado. Cuidado que a justiça vem e vem pela esquerda, viu? Cuidado.